vamos conversar com o mestre e bacharel em filosofia pela Universidade de São Paulo, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog, Lucas Paolo Vilauta. Bom dia, Lucas. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer é nosso. Lucas, o Instituto, junto com outras entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, entraram com uma ação de descumprimento de preceito fundamental para fazer com que o governo federal cumpra a Constituição e pare de impor medidas incompatíveis com a realidade vivida pelo país em meio à pandemia. A gente vai conversar disso, mas antes eu queria que você comentasse um fato, um episódio que ocorreu ontem, que é justamente a visita aí ao Palácio do Planalto, ao presidente Jair Bolsonaro, do tenente-coronel reformado do Exército, Sebastião Curió Rodrigues, conhecido como Major Curió. Ele que já foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crimes cometidos durante a ditadura e também assumiu em uma entrevista em 2009, reconhecendo ali que tinha indicado a execução de 41 militantes de esquerda que já estavam presos, inclusive. Algo que é proibido, inclusive, pela Convenção de Genebra em qualquer tipo de guerra, e nem era um cenário de guerra que a gente vivia no Brasil. Queria que você comentasse a respeito desse episódio, Lucas. Eu acho que a gente tem, primeiro, depois a gente retoma a questão da DPF. A DPF, a gente está entrando com uma amicus curiae, eu vou comentar, a gente não propôs a DPF, mas a gente vai entrar com uma ação coletiva com 20 organizações para participar do julgamento dessa DPF no STF, mas depois a gente volta então a esse ponto. Sobre a questão do Curió, é absolutamente lamentável. Eu acho que o que a gente pode colocar é que a gente tem exatamente no mesmo plano a política de Estado que esse governo tem colocado para enfrentar o coronavírus. É uma política de Estado de um Estado que não se preocupa com a função primordial do Estado, que é defender o direito à vida, que é defender a saúde das pessoas, que é defender o direito a uma vida plena, ao trabalho, às mínimas condições para minimizar a desigualdade, para que as pessoas possam viver bem, para que as pessoas possam sobreviver. Esse governo tem conduzido uma verdadeira política genocida, uma política de morte para lidar com o coronavírus. E não é à toa que esse governo decida, nesse momento, receber um dos maiores assassinos da história desse país. Eu posso compartilhar com vocês de escutas, conversas que eu já tive com pessoas que estiveram na Araguaia, que vivenciaram a situação, que escutaram testemunhos de lá. Ainda hoje, esse cara é um dos caras mais temidos naquele lugar. As pessoas não ousam falar o nome do Curió, não ousam falar sobre o que aconteceu lá no Araguaia. As pessoas vivem num regime de medo ainda. E o presidente da República receber uma figura como essa é sinal dos tempos do que a gente está vivendo. É sinal de que não só a apologia à tortura vai ser feita, como a promoção, a valorização de um genocida está sendo feito. Né? O reconhecimento de um assassino, de um responsável que reconheceu publicamente. E é isso, não só a execução. Tudo que ele fez de atrocidades para os camponeses, para as pessoas da região, é realmente o reconhecimento de que a gente tem no mando do nosso executivo, o chefe do nosso Estado é um verdadeiro assassino que está à frente da política no país. Assim. A gente precisa parar de tolerar isso. Cada organização, cada pessoa está fazendo a sua parte e acho que a gente, com maior urgência do que nunca, precisa tomar as medidas adequadas para afastar essa pessoa que não tem qualquer capacidade e sanidade para ocupar o posto que ocupa. Enfim, me dá até um tom de pesar aqui, porque realmente a gente avança cada vez mais nessa democracia com a tolerância com o intolerável. Isso é muito doloroso. É algo que mexe com a memória, né, de todas as vítimas da ditadura e também com todas as pessoas que conhecem, que tiveram contato com essa história, né, Lucas?
assim, esse é o tipo de pessoa que não vem ao caso dar detalhes de testemunhos, mas é o tipo de pessoa que coloca familiares um contra o outro. Enfim, fico até emocionado de lembrar as coisas que eu já Não, escutei. é. É um bárbaro, um genocida que o presidente está recebendo. Isso só mostra os valores e o que esse cara quer sinalizar para a gente agora, enfim. Então a gente precisa estar atento e forte e ter a memória cada vez mais viva. Lembrar daqueles que caíram, lembrar daqueles que lutaram, lembrar daqueles que lutaram para que a gente tenha um Estado que possa defender o direito das pessoas, que possa defender a vida. E esse Estado vai continuar assim. A gente talvez tenha que lutar para manter ele assim, mas ele vai continuar sendo um Estado de direito, não um Estado de morte como o nosso presidente deseja. E essa DPF, Lucas, ela tem justamente esse objetivo, né, de preservar o direito à vida. Sim, exatamente. Ela é uma DPF que foi proposta, então, aí fazendo uma correção, a gente não está propondo a DPF foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, mas a gente entende que ela, inclusive, é uma DPF suprapartidária. É importante explicar isso também, porque a gente conversou com algumas pessoas e uma ação de descumprimento de princípio fundamental, ela pode ser proposta por quem for. Então, a gente do Instituto Vladimir Herzog, por exemplo, atua no campo da perícia. Tem algumas ADPFs que falam da independência da perícia do sistema de segurança pública, ou das polícias e etc. E foram propostas por partidos com os quais a gente não compactua da visão ideológica. Agora, nem por isso a ação que foi proposta, que vai ser julgada no STF, não é uma ação de interesse público, no qual a sociedade civil pode influir, pode colocar a sua posição para apreciação da Corte Suprema, para o STF. Então é isso que a gente vai fazer. Nesse caso, a gente tem um alinhamento com valores, com o que está sendo proposto nessa ação, e o que está sendo proposto nessa DPF é que o STF julgue que o Estado não está cumprindo com a sua função ao não disponibilizar dados, não ter, então, transparência de dados para que políticas públicas efetivas sejam tomadas, para que a gente tenha políticas concretas com relação à pandemia. A gente tem um visível caso de subnotificação no país, o que leva a gente a uma situação de desorientação total. Como que a gente pode falar em reabertura, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu vivo, como a gente pode falar de reabertura das atividades se a gente nem sabe quantos casos novos a gente está tendo, porque a gente está tendo uma grande subnotificação. Então, essa DPF tem como pedido para que o STF considere a negligência do governo atual com relação a divulgar os dados necessários para tomar políticas públicas cabíveis, a negligência em promover drogas, promover fármacos não reconhecidos, como é o caso da cloroquina, eles não foram comprovados cientificamente, então esse governo está sendo irresponsável ao falar de uma medicina que foi comprada a rodo nas farmácias e que pessoas, por exemplo, minha mãe precisa tomar esse remédio para problemas de artrose, problemas específicos que ela tem. Pessoas às vezes que precisam para problemas específicos não conseguiram encontrar o remédio. Por quê? Porque o governo saiu falando que era a cura para todos os males. Então, gente que nem tinha a Covid foi atrás do remédio. E então, para que o governo pare de fazer isso e retire todas as manifestações favoráveis ao uso desse medicamento não comprovado, e que para o governo pare de incentivar, como o presidente Jair Bolsonaro tem feito, atos que vão na contramão do isolamento social, manifestações de atos e etc., ou pare de falar em rede nacional. É isso. O que a gente está vendo aqui em São Paulo são as pessoas afrouxando a ideia de isolamento, afrouxando a quarentena. Em parte, isso é porque você tem uma orientação ideológica que vem reiteradamente pelo mandatário do Estado, falando para as pessoas saírem, falando que o isolamento social só atrapalha, indo na contramão. Ou seja, isso é praticamente você ter um incentivo para que as pessoas façam algo que vai reforçar a transmissão, ampliar a curva, que a gente já está vendo que ela está crescendo, e aumentar o número de mortes e contaminados.
Se isso não é incentivar uma prática que vai levar a um genocídio, eu já não sei o que é. Então essa DPF tem essa função de que o STF se posicione impedindo que o governo continue a fazer essas três coisas que eu acabei de mencionar, e especificamente a gente do Instituto Vladimir Herzog, com outras 20 organizações, 20 entidades, a gente está entrando então como amicus curiae para aportar conhecimento, para aportar o que a gente tem de informação para a decisão que o STF vai tomar, e nesse caso específico, o que a gente gostaria de colocar, o que a gente vai levar à Suprema Corte é a questão também que o governo tenha políticas específicas para os territórios mais vulnerabilizados. A gente não tem visto, a Covid já chegou nas periferias, já chegou nas favelas, e a gente não vê políticas públicas para enfrentar essa situação. A gente vê que em muitas periferias, na maior parte das favelas, a gente não tem condições sanitárias, a gente não tem condições de saúde. A gente tem a população local se organizando para trazer médicos para trabalharem na região, e a gente não tem uma política de saúde que o Estado está organizando para atender essas pessoas. Isso em São Paulo, no Rio, em vários locais. Então, a gente vai colocar como principal contribuição que o STF decida nessa DPF que, além de negligência nesses 3 pontos que eu falei, que o Estado não pode incorrer na negligência em ter políticas que atendam os territórios mais vulnerabilizados. É fundamental que o governo tenha essas políticas. A gente sabe de toda a nossa descrença nesse governo que está aí, mas a gente sabe também que quando a gente pega os ministérios, pega os técnicos que estão trabalhando lá há muito tempo, tem muita gente séria ali. Então, o STF dá um passo na direção de estipular que é necessário garantir políticas públicas para territórios mais vulnerabilizados, é uma indicação importante para como o Estado deve atuar. E a gente quer dar substância para essa atuação, inclusive, porque a gente trabalha com várias organizações que estão construindo documentos que orientam como as políticas públicas devem ser tomadas. É importante falar que várias organizações e entidades do Complexo do Alemão, da Maré, da Cidade de Deus, de várias favelas lá do Rio, prepararam um documento que eu vou pegar aqui o título do documento, só um segundo, que é um documento Plano de Ações para o Enfrentamento do Covid nas Favelas. Né? Lideranças, então, do Alemão, Cidade de Deus, Maré, Rocinha, Santa Marta, junto com a UFRJ, junto com a PUC-Rio, junto com a UERJ e com a Fiocruz, criaram um documento que é um plano de ação. É um plano para orientar políticas públicas. Esse plano foi entregue para várias autoridades. Ontem o pessoal esteve com o presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Rio, para entregar esse plano, e a gente vai encaminhar também a indicação de que esse plano seja adotado. Por quê? A gente vê que nesse país o que está acontecendo é isso, a gente tem um desgoverno no executivo e a gente tem a sociedade civil organizada nos territórios mais vulnerabilizados, tem criado condições, tem atuado fortemente para conter a Covid. Então o que a gente precisa é, na medida do possível, na medida do que for do que os órgãos federais, municipais, estaduais, do que as pessoas forem capazes, escutem as pessoas nos territórios, porque essas pessoas já estão atuando e elas sabem o que precisa ser feito. Então é isso que a gente quer aportar nessa ação, é essa indicação de que o Estado tem que tomar medidas para enfrentar essa pandemia nos territórios mais vulnerabilizados, e para tomar essas medidas é preciso escutar as pessoas que sabem como agir. É isso que a gente está falando. Veja que coisa fantástica. Várias lideranças de favelas no Rio se juntaram com as principais universidades públicas, com a Fiocruz, que é uma fundação fundamental na saúde, prepararam um documento comum para pautar políticas. Isso é o modelo de organização entre sociedade civil, conhecimento científico, conhecimento da área da saúde, e essa articulação toda fantástica. Eu espero realmente que o presidente da Alerj, que as autoridades acolham esse tipo de iniciativa e ajam de acordo com esse tipo de construção, que junta um saber social localizado, territorializado, com um saber científico. É isso que a gente precisa para enfrentar essa pandemia, e é isso que a gente pretende com essa petição de amicus curiae, o Instituto Vladimir Herzog e outras 20 organizações propor para consideração. Lucas, agora a gente chama a Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Olá, Lucas. Bom dia.
Bom dia, Marilu. Bom falar com você. Prazer é o meu. Lucas, bom, para quem luta pelos direitos humanos, né, além dessa notícia já de cara, né, que o Glauco já repercutiu com você em relação à visita do Curió, né, ao presidente da República, aquele genocida, a gente tem ainda outra notícia lamentável que eu gostaria que você comentasse, vai direto ao interesse, principalmente aí, da família de Vladimir Herzog, né, que o juiz federal Alessandro Diaféria, da primeira vara criminal federal de São Paulo, rejeitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra 6 pessoas acusadas de participar da morte e falsificação de laudo médico, né, do jornalista Vladimir Herzog. O juiz acha que a lei da anistia estabelece que, inclusive, esses crimes políticos ou conexos, né, cometidos durante a ditadura militar foram anistiados. Né? E ele disse o seguinte, né, a justificativa dele, não é querer acobertar atos terríveis, mas pontuar que a pacificação social se dá, por vezes, a duras penas, nem que para isso haja o custo elevado da sensação de impunidade àqueles que sofreram na própria carne os desmandos da opressão. Bom, a gente tem desse lado, aqui no Brasil, uma decisão desse tipo. E na Argentina, a gente viu na semana passada, lá em Mar del Plata, né, no Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Argentina, a condenação à prisão perpétua de 28 genocidas por crimes de lesa humanidade, cometidos aí durante a ditadura militar, atos esses, né, que inclusive deixaram 272 crimes, né, cometidos na chamada Zona 15, uma área de operações das forças de repressão ali no eixo da cidade de Mar del Plata e mediações. Bom, isso na Argentina, e aqui no Brasil a gente vê essa justificativa do juiz. Como é que você analisa e também fazendo a comparação com a Argentina, Lucas? Perfeito, Marilu. A gente recebe com profundo pesar essa notícia, na verdade, é uma luta incansável. A gente fala que se a Clarice, que é a gente lançou um livro recentemente que chama Heroínas dessa História, com 15 histórias de mulheres que lutaram por justiça, por memória, por verdade, é, e entre várias mulheres que lutaram, várias pessoas que lutaram por verdade, por justiça nesse país. E se a família Herzog, se a Clarice Herzog lutou por mais de 40 anos, nós que estamos à frente agora do Instituto Vladimir Herzog, eu na área de Memória, Verdade e Justiça, o Rogério Sotile, nosso diretor executivo, a Ana Rosa, nossa diretora de Educação, o Juliano, na nossa parte de jornalismo, a gente não vai largar essa bandeira de levar a Memória, Verdade e Justiça, nem que demore outros 40 anos. Eu vou estar vivo para ver o momento em que essa lei de anistia não vai vigorar mais nesse país. Ou a lei de anistia pode vigorar, mas esse entendimento esdrúxulo não vai vigorar mais. Não é possível, a gente fala isso. Se a gente tem um presidente que recebe um genocida no Planalto, é porque a gente teve tolerância demais com o intolerável nesse país. Quando esse presidente fez apologia à tortura no processo, no impeachment, no golpe contra o presidente Dilma Rousseff, o que a gente tinha é que ele tinha que ser preso naquele momento. Tinha que ter um mandato cassado. A partir do momento que a gente vai numa cadeia crescente de tolerância com o intolerável, a gente não tem mais democracia. É isso que a gente precisa entender. A gente tem pessoas que estão falando que as nossas instituições estão funcionando bem porque o STF funciona como poder moderador, porque o Congresso não aceita certas canetadas do Bolsonaro. Não é isso que é a democracia. A democracia é a defesa incondicional do direito à vida e da existência da diferença. A partir do momento que a gente tem um presidente que ataca o direito à vida e entende que tem pessoas que são inimigas, que certas diferenças não podem existir, a gente não tem mais democracia. E a gente tem que entender que um dos pilares para que exista a democracia é que a gente tenha justiça, que a gente não tenha impunidade. A gente no Instituto Vladimir Herzog não defende a punição independente de qualquer caso. São pessoas que, nesse processo específico que o juiz negou, são pessoas que às vezes estão com mais de 80 anos de idade. A gente não defende que pessoas no fim da vida passem o final da sua vida em prisões, não é isso. Mas que a justiça reconheça os crimes, que as pessoas paguem
na medida em que a justiça brasileira reconheça o que aconteceu. Isso é um marco. A gente na Argentina teve o Kirchner ordenando aos militares, certo? Como chefe de Estado, ordenando que os militares se retratem e tirem o quadro dos torturadores. A gente tem esse vídeo que é super emocionante, que é o momento em que ele propõe uma integração nacional, na ideia de uma memória comum, de que a Argentina não vai mais produzir ditaduras. A gente precisa disso no Brasil. O que esse juiz está apontando é que ele quer um pacto por uma anistia, que é uma anistia que foi autoconcedida pelos militares em 78, e que é uma anistia que tem, e aí eu queria comentar especificamente essa anistia, porque a gente também está entrando com um amicus curiae nessa DPF 320, que está no Supremo para ser analisada a questão da lei de anistia, e o nosso posicionamento do Instituto Herzog é o seguinte: esse artigo 1º, que fala de crimes políticos e crimes conexos, ele é uma bizarrice jurídica. Né? Se a gente pegar a decisão do STF anterior, a decisão do STF baseado no relatório Eros Grau foi a seguinte: a lei de anistia foi um acordo político feito pelo Congresso para produzir a pacificação social no país. Dado esse acordo político, o que o STF faria? Ele entende esse acordo político e respeitaria. Essa foi a decisão tomada em 2010, entendendo que aquilo era um acordo político. Ok, essa foi a decisão tomada. Agora, o que a gente quer do STF é que ele nos diga se isso foi um acordo político, como esse acordo político, do ponto de vista legal, pode funcionar no seu artigo 1º, que fala que foi concedido anistia a crimes políticos e crimes conexos, sendo que o Brasil não tem nenhuma caracterização do que seriam esses crimes políticos. Então a gente tem um primeiro problema que eu gostaria de comentar, porque nessa ação do MPF agora, que foi rejeitada pelo juiz, a gente não está falando de tortura e assassinato só. A gente está falando de 2 peritos legistas que adulteraram laudos. Isso é crime de falsidade ideológica. A gente não está falando a gente está falando de crimes que pessoas são punidas todos os dias por esses crimes. Por que a pessoa que adulterou um laudo pericial naquela época não vai ser punida? Ou um juiz do Ministério Público militar que inviabilizou um processo, um inquérito naquela época, ao não colocar depoimentos que foram colhidos das testemunhas, né? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque mesmo que a gente considerasse que o assassinato foi um crime político e que as consequências foram conexas, a gente tem partes ali que são crimes que não são crimes que podem ser entendidos como crimes políticos. E mesmo que a gente tivesse, a gente precisa que o STF, e é isso que a gente vai cobrar, se posicione. Então, o que é crime político? O que é crime conexo? O Curioca é um genocida que confessou ter mandado matar mais de 40 pessoas, e foram muito mais de 40 pessoas, ele tocou terror ali no Araguaia. Esse cara que confessou isso, que é um genocida, isso é um crime político? Eu quero o STF, a gente vai exigir do STF o nosso posicionamento, que esses juízes possam, ou que eles tenham a coragem de dizer que esse artigo 1 vale para crimes como estupro. A gente tem vários testemunhos dados de mulheres que foram estupradas, torturas bárbaras que foram feitas. Eu quero ver o STF virar e falar para a gente que isso pode ser considerado crime político e isso pode ser anistiado. Não é à toa que o Brasil é signatário de acordos internacionais que falam que tem crimes que são crimes de lesa humanidade, são crimes que são imprescritíveis. Não importa se a pessoa vai passar, eu não estou pedindo que a pessoa com 90 anos passe o resto da vida dela na cadeia. Eu estou pedindo que a gente não considere tolerável uma pessoa torturar, estuprar, esconder cadáver, mandar matar 40 pessoas. Isso não é tolerável. E o juiz, quando se posiciona dessa maneira, está dizendo que um acordo político feito pode tornar isso tolerável. Isso é indecente, em primeiro lugar. Isso é contrário a toda a história que a gente tem dos direitos humanos, a história mínima de parâmetros civilizatórios. Né? A gente tem legislações, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem para estabelecer parâmetros. Não existe isso. Um genocídio foi praticado antes de um acordo internacional que prevê a punição. Se fosse isso, a gente não teria punição para os crimes nazistas. Se fosse assim, a gente não teria punição por uma série de crimes que ocorreram nessa história. É justamente ao não reconhecer que um acordo político pode passar por cima
de acordos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como acordos sobre crimes de lesa humanidade, como uma série de tratados internacionais do quais o Brasil é signatário, faz parte e aplica em muitos casos, é que a gente reconhece o nosso lastro de humanidade, a nossa marca de humanidade, e reconhece que certas coisas não podem ser legitimadas, né? E aí o que a gente tem no exemplo da Argentina, que você pediu para a gente comparar um pouco, é isso, é uma sociedade que conjuntamente, por uma força política assim, naquele momento, dos Kirchner, de falar, olha, a gente não reconhece esse regime, a gente precisa criar uma unidade que vai falar nunca mais para essas atrocidades. E a gente tem no Brasil a necessidade, a gente teve um passo muito importante que foi a Comissão Nacional da Verdade, a gente teve muitos trabalhos de memória, verdade e justiça, falta ainda a gente criar uma unidade para dizer esse nunca mais. E eu sinto que quando a gente tem um genocida que nem esse à frente da presidência da República, o que a gente tem é um conclamo urgente para isso. A gente só para um Bolsonaro com uma união popular que fale nunca mais. Porque as atrocidades, o genocídio que a gente está vendo à frente desse governo é o que a gente viu na ditadura. A gente precisa parar de repetir essa história de morte, essa história de violência, essa história de impunidade. E para isso a gente precisa de ter uma unidade de nunca mais. Uma unidade de intolerância com o que não pode ser tolerado, né? E aí, só para lembrar, finalmente, em 1978, o juiz Márcio José de Moraes, ele reconheceu a culpa do Estado em pleno regime de ditadura. Ele reconheceu a culpa do Estado pela detenção ilegal do Herzog, pela tortura, pela prisão, e fez o Estado se responsabilizar e indenizar a família Herzog em plena ditadura, né? O AI-5 estava lá em plena ditadura, e a gente tem esse juiz tendo essa coragem. Então a gente depende da coragem dos magistrados. A gente sabe que a vara federal não é uma vara normalmente favorável a essas ações do MPF, a gente espera que o MPF recorra, a gente vai estar ajudando e atuando para isso, a gente vai entrar com o nosso amicus curiae, mas para além das instâncias legais que a gente tem que apelar, a gente precisa construir essa unidade, com coragem no legislativo, com coragem no sistema de justiça, com coragem no jornalismo, como é o caso do que a Rádio Brasil Atual faz, e nas ações da sociedade civil. E a gente conclama vocês para ter essa coragem, vamos construir essa unidade, gente. A gente precisa mais do que nunca. Muito bem, tá certo. Tá aí o apelo. Obrigada, Lucas. Um abração para você, viu? Até mais. Eu que agradeço. Até. Lucas, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Desculpa a emoção aqui. Não, imagina. Realmente tudo isso toca a gente muito, assim. Muito obrigado pela oportunidade e sempre contem com a gente. Um abração, Glauco. A gente que agradece. Abraço, Lucas. Conversamos aqui com o mestre bacharel em filosofia pela USP e coordenador da área de memória, verdade e justiça do Instituto Vladimir Herzog, Lucas Paolo Vilauta. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.